Aos 34 anos, Bianca acreditava que sua vida estava finalmente no caminho certo. Durante mais de uma década, trabalhou na mesma empresa, começando como estagiária até alcançar um cargo de liderança. Ela se orgulhava da carreira que construiu com esforço, das amizades que fez no trabalho e da estabilidade que conquistou. Morava sozinha em um pequeno apartamento, ajudava a mãe financeiramente e sonhava em abrir seu próprio negócio um dia. Embora a vida não fosse perfeita, ela sentia que tinha controle sobre o próprio destino. Porém, em uma única manhã, tudo mudou. Bianca chegou ao escritório como em qualquer outro dia, mas percebeu um clima estranho no ambiente. Alguns colegas evitavam contato visual e outros cochichavam pelos corredores. Pouco depois, foi chamada para uma reunião inesperada com a diretoria. Sentada diante de pessoas com quem trabalhou durante anos, ouviu uma notícia que jamais imaginou receber. A empresa estava passando por uma grande reestruturação e centenas de funcionários seriam desligados. Entre eles, estava Bianca. Durante alguns segundos, ela não conseguiu reagir. Após 12 anos de dedicação, sua história naquele lugar terminava com uma conversa de poucos minutos. Saiu do prédio carregando uma caixa com seus pertences e uma sensação de vazio que nunca havia experimentado. Nos dias seguintes, tentou manter a calma. Atualizou currículos, enviou candidaturas e participou de entrevistas. Mas as semanas passaram e nenhuma oportunidade surgiu. As economias começaram a diminuir. As contas continuavam chegando. A ansiedade crescia a cada dia. Então outro golpe aconteceu. A empresa onde sua mãe trabalhava também encerrou atividades na cidade, deixando-a desempregada. Pela primeira vez na vida, Bianca sentiu medo do futuro. Os meses seguintes foram difíceis. Ela recebeu diversas respostas negativas, ouviu que estava qualificada demais para algumas vagas e sem experiência suficiente para outras. Aos poucos começou a duvidar de si mesma. Talvez sua carreira não tivesse sido tão valiosa quanto imaginava. Talvez fosse tarde demais para recomeçar. Certo dia, enquanto organizava documentos antigos em casa, encontrou uma pasta esquecida dentro de um armário. Entre certificados e papéis antigos havia um caderno cheio de anotações. Curiosa, começou a folhear as páginas. Era um projeto que ela havia criado anos antes, quando sonhava em abrir uma confeitaria especializada em bolos artesanais. Na época, abandonou a ideia porque acreditava que precisava de segurança financeira antes de correr riscos. Porém, ao reler aquelas páginas, sentiu algo que não sentia havia muito tempo: entusiasmo. Durante horas ficou analisando receitas, planos e desenhos que havia feito quando era mais jovem. Naquela noite, enquanto observava o caderno sobre a mesa da cozinha, uma pergunta surgiu em sua mente. E se aquela crise não fosse o fim da sua história? E se fosse apenas o começo de algo completamente diferente? Pela primeira vez desde que perdeu o emprego, Bianca voltou a sentir esperança. Ela ainda não sabia, mas aquela velha pasta esquecida mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Bianca acordou pensando no velho caderno que havia encontrado. Pela primeira vez em meses, ela sentia algo diferente da preocupação constante que dominava seus pensamentos. Durante o café da manhã, releu várias páginas do projeto e percebeu que aquele sonho nunca havia desaparecido completamente. Apenas ficou adormecido enquanto ela dedicava toda a sua energia ao emprego que acreditava ser seguro. Sem pensar muito, decidiu testar algumas das receitas antigas. Passou o dia inteiro na cozinha, ajustando ingredientes, corrigindo erros e tentando reproduzir os bolos que havia imaginado anos antes. Nem tudo saiu como esperado. Alguns ficaram tortos, outros assaram demais e vários acabaram no lixo. Mesmo assim, ela se divertiu como não acontecia há muito tempo. Nos dias seguintes, continuou praticando. Sua mãe, percebendo o entusiasmo da filha, começou a ajudá-la. Juntas experimentavam novas combinações de sabores e pediam opiniões aos vizinhos. Pouco a pouco, os elogios começaram a aparecer. Uma senhora do prédio chegou a dizer que nunca havia provado um bolo tão saboroso. Aquela simples frase deu a Bianca uma confiança que ela não sentia havia meses. Certo dia, uma amiga viu algumas fotos dos bolos publicadas nas redes sociais e perguntou se ela aceitava encomendas. Bianca ficou surpresa. Nunca havia pensado seriamente em vender seus produtos. Mesmo assim, aceitou o pedido. Era apenas um bolo de aniversário simples, mas para ela parecia algo enorme. Durante toda a semana, trabalhou com dedicação para que tudo saísse perfeito. Quando finalmente entregou a encomenda, estava extremamente nervosa. 2 dias depois, recebeu uma mensagem da cliente. A família inteira havia adorado o bolo e queria encomendar outro para uma comemoração futura. Bianca leu aquelas palavras várias vezes. Aquela era a primeira vez que alguém pagava por algo criado por ela. O valor recebido não era grande, mas o significado era enorme. Pela primeira vez desde que perdeu o emprego, sentiu que talvez ainda existisse um caminho para seguir. Motivada, começou a divulgar seus produtos nas redes sociais. As primeiras semanas foram lentas. Algumas publicações recebiam poucas curtidas e quase nenhum pedido surgia. Houve momentos em que pensou que tudo não passava de uma ilusão, mas decidiu continuar. Cada novo cliente trazia mais confiança. Cada elogio fazia com que acreditasse um pouco mais em si mesma. Então, quando as coisas pareciam finalmente melhorar, surgiu um problema inesperado. Em uma sexta-feira à noite, Bianca recebeu uma grande encomenda para um evento importante da cidade.
Era o maior pedido que já havia recebido. O valor poderia ajudar a pagar várias contas atrasadas. Porém, poucas horas antes da entrega, seu forno simplesmente parou de funcionar. Ela tentou de tudo para consertá-lo, mas nada resolveu. Sentada no chão da cozinha, cercada por ingredientes e encomendas incompletas, sentiu o desespero tomar conta. Talvez aquele fosse o sinal de que estava sonhando alto demais. Talvez nunca conseguisse transformar aquele projeto em realidade. Mas enquanto observava o forno quebrado, seu celular tocou. Era uma ligação de um número desconhecido. Bianca atendeu sem imaginar que aquela conversa mudaria completamente o rumo da sua história. Bianca atendeu a ligação sem muita expectativa. Do outro lado da linha, uma mulher se apresentou como organizadora do evento para o qual ela faria a grande encomenda. Ao perceber a preocupação na voz de Bianca, perguntou se estava tudo bem. Depois de alguns segundos de hesitação, Bianca contou a verdade. Explicou que seu forno havia quebrado poucas horas antes da produção e que não sabia como conseguiria concluir o pedido a tempo. Ela esperava que a cliente cancelasse tudo imediatamente. Porém, para sua surpresa, a mulher permaneceu em silêncio por alguns instantes e depois respondeu algo inesperado. Eu conheço alguém que pode ajudar você. Menos de uma hora depois, Bianca recebeu o contato de um pequeno espaço gastronômico que alugava cozinhas profissionais por períodos curtos. O proprietário ouviu sua história e, sensibilizado com a situação, ofereceu o local por um valor muito abaixo do normal. Sem perder tempo, Bianca e sua mãe carregaram ingredientes, formas e utensílios para o espaço. A noite inteira foi uma corrida contra o relógio. Elas trabalharam sem parar, preparando cada detalhe da encomenda. O cansaço era enorme, mas a determinação era maior. Quando o sol começou a nascer, os últimos bolos estavam prontos. Bianca observou tudo sobre a bancada e sentiu um alívio enorme. Elas haviam conseguido ponto naquela tarde, a entrega foi realizada com sucesso. O evento reuniu centenas de pessoas, e os doces fizeram muito mais sucesso do que ela imaginava. Diversos convidados perguntaram quem havia produzido os bolos. Alguns tiraram fotos e publicaram nas redes sociais. Outros pediram cartões de contato. Em poucas horas, Bianca recebeu mais mensagens do que havia recebido em meses. Nos dias seguintes, novas encomendas começaram a surgir. Pequenas festas se transformaram em eventos maiores. O número de clientes aumentava semana após semana. Pela primeira vez, ela sentiu que seu sonho estava realmente ganhando forma. Porém, o crescimento trouxe novos desafios. Como trabalhava em casa, logo ficou sem espaço para atender todos os pedidos. Algumas encomendas precisaram ser recusadas simplesmente porque ela não conseguia produzir tudo sozinha. Além disso, as contas continuavam apertadas. Embora as vendas estivessem crescendo, ainda não eram suficientes para garantir estabilidade. Certa noite, enquanto analisava suas finanças, Bianca percebeu que precisaria tomar uma decisão importante. Continuar pequena e segura ou correr um risco maior para expandir o negócio. A oportunidade apareceu poucos dias depois. O proprietário do espaço gastronômico que a havia ajudado fez uma proposta surpreendente. Uma pequena loja ao lado da cozinha estava desocupada e disponível para aluguel. O local era simples, mas tinha tudo o que ela precisava para abrir sua própria confeitaria. O problema era o custo. Para assumir aquele compromisso, Bianca teria que investir praticamente todo o dinheiro que havia conseguido economizar nos últimos meses. Se desse errado, poderia perder quase tudo. Durante dias, ela pensou no assunto. O medo de fracassar voltou a aparecer. Mas, ao mesmo tempo, lembrava-se da mulher que meses antes havia saído de uma empresa carregando uma caixa de papelão e acreditando que sua vida tinha acabado. Agora ela tinha uma chance que jamais imaginou receber. Então, numa manhã de segunda-feira, Bianca assinou o contrato da pequena loja. Ao sair do escritório com as chaves nas mãos, sentiu o coração disparar. Era o maior risco que já havia assumido em toda a vida. Mas ela ainda não sabia que o desafio mais difícil de todos estava prestes a começar. Com as chaves da pequena loja nas mãos, Bianca sentia uma mistura de felicidade e medo. Pela primeira vez, ela estava construindo algo que era totalmente seu. Durante semanas, trabalhou sem descanso. Pintou paredes, organizou equipamentos, comprou móveis usados para economizar dinheiro e transformou o espaço simples em uma confeitaria acolhedora. Quando a inauguração finalmente aconteceu, ela não conseguiu conter as lágrimas ao ver os primeiros clientes entrando pela porta. Aquilo representava muito mais do que um negócio. Era a prova de que ela havia conseguido recomeçar quando tudo parecia perdido. Nos primeiros meses, as vendas cresceram de forma animadora. Novos clientes apareciam todos os dias e as avaliações positivas se espalhavam pelas redes sociais. Bianca começou a acreditar que finalmente havia encontrado seu caminho. Porém, quando tudo parecia estar dando certo, surgiram problemas que ela jamais poderia prever. Uma grande rede de confeitarias abriu uma unidade a poucos quarteirões de sua loja. O novo estabelecimento tinha preços agressivos, campanhas publicitárias enormes e uma estrutura muito maior. Em poucas semanas, o movimento na confeitaria de Bianca começou a diminuir. Muitos clientes passaram a frequentar a concorrência. As vendas caíram drasticamente. As contas continuavam chegando, mas o faturamento já não era suficiente para cobrir todas as despesas.
Pela segunda vez em sua vida, Bianca sentiu medo de perder tudo. Ela trabalhava cada vez mais e ganhava cada vez menos. Algumas noites passava horas sentada sozinha na loja vazia, olhando para as mesas sem clientes e se perguntando se havia cometido um erro ao investir todas as suas economias naquele sonho. O desânimo crescia a cada dia. Então veio outro golpe inesperado. Uma forte tempestade atingiu a cidade durante a madrugada. Parte do telhado da confeitaria foi danificada e a água invadiu o estabelecimento. Quando Bianca chegou ao local na manhã seguinte, encontrou equipamentos molhados, móveis danificados e diversos ingredientes perdidos. O prejuízo era enorme. Sentada no meio da loja, observando toda aquela destruição, ela finalmente chorou. Durante meses havia enfrentado dificuldades sem reclamar, mas naquele momento sentia que estava sem forças. Parecia que toda vez que dava um passo para frente, algo a empurrava para trás. Naquela noite, ao fechar a confeitaria, pensou seriamente em desistir. Talvez fosse melhor encerrar tudo antes que as dívidas aumentassem ainda mais. Talvez aquele sonho simplesmente não fosse possível. Porém, quando chegou em casa, encontrou algo inesperado. Sua mãe estava sentada à mesa da cozinha segurando uma caixa cheia de cartas. Eram mensagens deixadas por clientes ao longo dos últimos meses. Algumas agradeciam pelos bolos feitos para aniversários especiais. Outras contavam histórias emocionantes sobre momentos importantes que haviam sido celebrados com suas receitas. Havia até desenhos feitos por crianças que frequentavam a confeitaria com os pais. Bianca passou horas lendo cada mensagem. Aos poucos, percebeu algo que havia esquecido em meio às preocupações financeiras. Seu trabalho não era apenas vender bolos. Ela estava criando memórias para pessoas reais. Estava levando felicidade para famílias, aniversários e comemorações. Quando terminou de ler a última carta, sentiu algo mudar dentro de si. Talvez ainda existisse uma chance. Talvez a história não tivesse acabado. Na manhã seguinte, Bianca voltou para a confeitaria com uma determinação renovada. E foi exatamente naquele dia que recebeu uma ligação que poderia mudar sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Bianca voltou para a confeitaria decidida a não desistir. As cartas dos clientes haviam lembrado algo importante. Seu negócio era mais do que números e contas. Cada bolo que preparava fazia parte de momentos especiais na vida de alguém. Enquanto organizava o balcão, o telefone tocou. Do outro lado da linha estava uma produtora de televisão local. Algumas semanas antes, um cliente havia publicado um vídeo mostrando os bastidores da confeitaria e contando a história de superação de Bianca. O vídeo acabou se espalhando nas redes sociais e chamou a atenção da emissora. A produtora explicou que estava preparando uma reportagem sobre pequenos empreendedores que transformaram dificuldades em oportunidades e queria entrevistá-la. Bianca ficou surpresa e aceitou o convite. Alguns dias depois, a reportagem foi ao ar. Ela contou sua trajetória desde a demissão inesperada, passando pelas dificuldades financeiras, pelas noites sem dormir, pelo forno quebrado, pelas encomendas feitas na cozinha emprestada e pela coragem de abrir sua própria loja mesmo sem garantias de sucesso. A história emocionou muitas pessoas. Nos dias seguintes, centenas de mensagens chegaram às redes sociais da confeitaria. Pessoas de diferentes cidades começaram a compartilhar sua história. O movimento aumentou de forma impressionante. Pela primeira vez desde a inauguração, havia filas na porta da loja. Novas encomendas surgiam diariamente. O telefone não parava de tocar. Bianca precisou contratar funcionários para atender a demanda crescente. Meses depois, conseguiu reformar completamente a confeitaria e recuperar todos os prejuízos causados pela tempestade. Mas o mais importante não era o dinheiro. Era a sensação de ter provado para si mesma que era capaz de recomeçar. Um ano depois, sua confeitaria já era uma das mais conhecidas da região. Ela havia construído algo que nem o emprego perdido, nem as dificuldades financeiras, nem a concorrência conseguiram destruir. Certo dia, enquanto organizava alguns documentos antigos, encontrou novamente a pasta onde guardava o projeto da confeitaria que havia criado anos atrás. Sentou-se em uma das mesas da loja e começou a folhear aquelas páginas amareladas. Ali estavam os desenhos, os planos e os sonhos da jovem que acreditava precisar esperar o momento perfeito para começar. Bianca sorriu ao perceber uma grande verdade. Se não tivesse perdido o emprego, talvez nunca tivesse encontrado a coragem para perseguir aquilo que realmente amava. Naquela noite, após fechar a confeitaria, escreveu uma frase na última página do caderno. Às vezes, perder aquilo que parecia ser sua segurança é exatamente o que você precisa para descobrir sua verdadeira força. Ela fechou o caderno, olhou para a loja cheia de vida ao seu redor e sentiu um orgulho enorme da mulher que havia se tornado. A jornada foi difícil, cheia de medos, fracassos e obstáculos, mas cada desafio a aproximou da vida que sempre sonhou. E naquele momento, Bianca entendeu que o sucesso não surgiu quando tudo começou a dar certo. O sucesso surgiu no dia em que ela decidiu não desistir de si mesma.